Bem-vindos ao canal Segurança Alimentar na Vida Real. Você sabia que muitos riscos de contaminação na cozinha são invisíveis? Eu sou Sani Pacheco e aqui falamos sobre segurança alimentar na vida real. Hoje vamos ver alguns perigos ocultos na cozinha. Sabe aquela expressão, segurança alimentar na vida real? Pois é, não se trata só de seguir uma lista de regras chatas. É sobre entender os perigos que muitas vezes são invisíveis e que podem estar bem ali na nossa cozinha. Vamos juntos dar uma olhada nisso e ver como transformar esse espaço num lugar realmente seguro. Olha só esse relato. É do Ayrton Júnior. É forte, né? A história dele é um lembrete muito poderoso de que uma refeição contaminada pode ter consequências assim, devastadoras. Vai muito, mas muito além de um simples mal-estar. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem importantes, tá? A gente começa com essas histórias reais para entender a dimensão do problema. Depois, vamos identificar os vilões escondidos na cozinha, quebrar alguns mitos sobre a geladeira, entender a ciência por trás do preparo seguro e, para fechar, vamos repassar aquelas regras de ouro da higiene. Então, vamos começar pelo começo. O que acontece quando as coisas dão muito errado? As histórias que a gente vai ver agora não são casos isolados, não. São ameaças bem reais que podem começar em qualquer cozinha. O nome técnico é a DTAA, ou Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar. E não é uma coisa só não, hein? São mais de 250 tipos de doenças. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Para ter uma ideia, só no estado de São Paulo já foram mais de 2.200 casos esse ano. É um número que com certeza acende um alerta. E as consequências podem ser fatais, infelizmente. Um surto de botulismo na Bahia, por exemplo, afetou 6 pessoas e, de forma muito trágica, causou 2 mortes. A principal suspeita, uma mortadela de frango que estava contaminada. Mas o que torna o botulismo tão perigoso assim? É uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulino. Ela é terrível porque ataca direto o sistema nervoso, sabe? Causa visão turva, paralisia e pode matar em poucas horas. As fontes mais comuns são conservas caseiras, mal preparadas, tipo o palmito. É um perigo real, silencioso e que pode estar guardado no armário. Ok, agora vamos trazer essa conversa para dentro da nossa casa. Porque a nossa cozinha, que a gente pensa que é um lugar de conforto, de afeto, ela pode se tornar um verdadeiro campo minado de bactérias se a gente não tomar cuidado. E agora eu vou lançar uma pergunta que talvez mude o jeito como muita gente olha para a cozinha. Qual será o item mais contaminado de uma casa inteira? Pensa aí, a resposta é bem surpreendente. Pasmem, a esponja de cozinha. É isso mesmo. Vários estudos mostram que ela pode ter mais bactérias do que um vaso sanitário. É que aquela estrutura dela, porosa e sempre úmida, é basicamente um paraíso para micro-organismos como a salmonela e a E. coli se multiplicarem. Então, a grande questão é como é que a gente neutraliza essa ameaça? A regra de ouro é bem simples: trocar a esponja toda semana, sem exceção. E, no dia a dia, desinfetar. Pode ser com um pouco de água sanitária ou 1 minutinho no micro-ondas. E o mais importante de tudo, depois de usar, torcer bem e guardar ela sempre seca. E as tábuas de corte, hein? Durante anos, todo mundo achava que a de plástico era mais higiênica, né? Mas olha que interessante, a ciência mostra uma coisa diferente. As fibras da madeira, principalmente as mais duras, têm um efeito antimicrobiano natural. Elas meio que sugam as bactérias para dentro e acabam desidratando elas. Já o plástico, quando começa a ficar riscado, cria umas valas perfeitas para as bactérias se esconderem e se multiplicarem. Aí a limpeza completa fica quase impossível. Certo? Agora, vamos abrir a porta da geladeira. Muita gente enxerga a geladeira como uma espécie de caixa mágica que protege a comida de tudo. Mas a verdade é que existem muitos mitos perigosos sobre o uso dela que a gente precisa desvendar. O primeiro ponto, e talvez o mais básico de todos, é a temperatura. A geladeira tem que estar regulada para 4 graus Celsius ou menos. Qualquer coisa acima disso e ela já não está mais protegendo, pelo contrário, está praticamente ajudando no crescimento de micro-organismos perigosos. E a organização, gente, faz toda a diferença. Alimentos prontos, já cozidos, ficam em cima. Carnes, peixes crus, sempre na prateleira de baixo, e de preferência dentro de um pote. O motivo é simples, mas crucial. Evitar que aquele líquido da carne crua, que pode estar cheio de bactérias, pingue e contamine os alimentos que já estão prontos para comer. E aqui a gente chega a um dos mitos mais comuns e, honestamente, mais perigosos da cozinha. Aquela ideia de que dá para recongelar um alimento que já foi descongelado. Isso não é só uma má ideia, é um erro bem grave.
Vamos tentar entender a ciência por trás disso. Quando um alimento descongela, as bactérias que estavam ali quietinhas acordam e começam a se multiplicar. Se esse alimento for congelado de novo, o que acontece é que estamos preservando uma população de bactérias muito maior. Da próxima vez que for descongelado, a contaminação vai ser exponencialmente maior. O risco de uma intoxicação alimentar sobe lá no teto. Essa questão do descongelamento já nos leva direto para um outro ponto: a forma como a gente prepara a comida. Porque o jeito que se manuseia o alimento desde o comecinho é um dos passos mais críticos para a segurança alimentar. O erro clássico que muita gente comete é deixar a carne descongelando em cima da pia ou da bancada. O problema é que, enquanto o centro da carne ainda está uma pedra de gelo, a superfície dela já atingiu a tal da zona de perigo de temperatura, um ambiente perfeito onde as bactérias se multiplicam numa velocidade assim alarmante. Então, qual é o jeito certo de fazer? Basicamente, existem 3 métodos seguros. O ideal, sem dúvida, é na geladeira, mas isso exige planejamento. Uma opção mais rápida é mergulhar o alimento dentro de um saco bem vedado, em água fria e ir trocando essa água a cada meia hora. E para uma emergência tem o micro-ondas, mas com uma regra de ouro: tem que cozinhar o alimento imediatamente depois de descongelar. E assim a gente chega na nossa sessão final, que meio que amarra tudo que a gente viu até agora. A higiene, tanto pessoal quanto da cozinha, é sem sombra de dúvida a nossa linha de defesa mais poderosa. Vamos então resumir as ações essenciais. Ter tábuas separadas para carnes e para vegetais, para evitar a tal contaminação cruzada. Lavar as mãos o tempo todo. Ficar de olho nas embalagens. Uma lata estufada, por exemplo, é um sinal clássico de perigo de botulismo. E, claro, cozinhar os alimentos na temperatura certa para matar as bactérias. São ações que parecem simples, mas que têm um impacto gigantesco na nossa saúde. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, como é que anda a cozinha lá de casa? É uma zona de segurança bem gerenciada? Ou será que é um campo com alguns perigos invisíveis? A escolha de como agir para proteger a nós mesmos e nossas famílias, no fim das contas, está nas nossas mãos. A segurança alimentar começa nos pequenos detalhes do dia a dia. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos.